Agora a gente vai estar falando do erro 3, que é não focar justamente nas matérias mais importantes, que seria quais? A gente vê, Flávio, que qual é o cenário ideal? Nem ele ser tão relaxadão, Exatamente. mas ele também não ter gás demais. Porque se o cara é muito relaxadão, ele vai passar o ciclo básico sem saber quais matérias focar, não vai focar muito em nada. E o outro vai focar demais, mas vai virar o relaxadão. Exatamente. Então, cara, Flávio, ele tem que... Eu acho que o melhor caminho é ele ser o meio termo. Ele ser empolgado, mas ele saber exatamente o que focar no ciclo básico. E isso começa com as matérias, né? Porque se ele estuda que nem um maluco todas as matérias, ele vai perder o juízo, vai ficar com muita coisa para fazer. E, tipo assim, será que embriologia é uma matéria que vai fazer tanto impacto na nossa prática clínica? Exatamente. Será que microbiologia vai fazer tanto impacto? Então, qual tu acha, Flávio, que são essas matérias as mais importantes? Bem, a gente pode citar algumas matérias que são aquelas que a gente vai precisar dar uma atenção extra no ciclo básico, né? Então, resumindo, a gente não vai ser nem o que vai muito ao sediar pote, nem aquele que vai estar 100% relaxado. A gente quer, digamos que um meio termo, talvez um pouco mais para aquele que vai com o sediar pote, né? Mas a gente vai falar aqui essas matérias que a gente considera mais importantes, mas a gente vai esclarecer que você tem que estudar para todas as matérias, né? Você não vai deixar de estudar, por mais que você seja ciente na sua cabeça que vai ser uma matéria extremamente inútil, né? Não é inútil porque se está na faculdade, com certeza tem alguma utilidade. Então você vai pelo menos estudar, né? Para a prova, você vai aprender, mas vamos falar aqui das que mais importam, né? A gente pode começar citando, por exemplo, semiologia. Nossa, semiologia vai ser algo que você vai aprender ali no final do seu ciclo básico, nas faculdades mais tradicionais, no quarto semestre, né? E com certeza vai ser algo que você vai levar para o resto da sua prática clínica, para a sua carreira, que vai ser a semiologia, né? Assim, a semiologia, na minha opinião, é a mais importante, disparada. A gente pode citar como segunda, assim, farmacologia, talvez. O que é que tu acha? A gente tem que pensar, Flávio, o raciocínio é simples. Então, se você está entrando e está no ciclo básico, o seu destino final é ser médico. Do mesmo jeito que no Enem a gente estuda para tudo, porque tem que ser bom em tudo, sim, a gente foca mais em quê? Nas que vão gerar mais impacto. Matemática, física, química. Então, o que vai gerar mais impacto para a tua formação como médico quando tu ainda está no ciclo básico? Vai ser a semiologia, como tu falou. Por quê? Porque a semiologia envolve toda a relação médico-paciente, a pessoa aprende a ser humana, envolve a questão do raciocínio clínico, que envolve toda a medicina, né? A medicina é a anamnese, é colher histórias. Então, semiologia, para você ter um bom raciocínio clínico, saber cuidar do seu paciente e aprender o exame físico. A segunda matéria, Flávio, como tu falou, que é muito importante também, farmacologia. Farmacologia. Porque aquela matéria, você sabe colher a história do seu paciente, você sabe ter o raciocínio clínico da semiologia. O que você precisa agora, Flávio? Prescrever. Exatamente. Prescrever a medicação, que você vai aprender na farmacologia. E a farmacologia é tão importante que quem não faz uma base muito forte em farmacologia, eu falo isso porque eu sou monitor também de farmacologia, a gente vê que chega no ciclo clínico decorando as medicações. Em vez de aprender por que aquela medicação funciona para determinada patologia, a pessoa decora. Sabe por quê? Porque tem outra matéria que anda junto com a farmacologia. E você acabou de falar que é justamente a patologia. Não é? A patologia, muita gente considera a mais importante, né? É justamente o estudo das doenças. Eu acho que é a tríade mais importante assim, do ciclo básico. Né? Semiologia, farmacologia e patologia. E fisiologia. E tem a fisiologia também. A fisiologia, ela anda muito com a patologia, né, lado a lado, por mais que elas não sejam dadas em muitas faculdades uma junto com a outra, mas a fisiopatologia, como a gente gosta de falar no ciclo clínico e no internato e pro resto da carreira médica, vão ser como é que eu posso dizer que é a fisiopatologia? É justamente o estudo da doença, como a gente entende que a doença age no nosso corpo, por mais que não seja muitas vezes praticável, a fisiopatologia é extremamente importante para a gente entender como funcionam as doenças e para a gente ter um raciocínio clínico a ser aplicado na semiologia e na farmacologia. Então, se a gente entende muito bem de fisiopatologia, a gente vai entender muito bem sobre os mecanismos responsáveis pelaquela patologia e a gente vai conseguir tratar, fazer uma farmacologia bem feita, fazer uma semiologia bem feita para estar conseguindo tratar aquele paciente. Então, realmente são assim, a tríade barra... Com certeza, Fábio. E o estudante que sabe bem fisiopatologia, ele fica aquele estudante que ele não decora, ele entende. E quem entende
tem muito mais facilidade. Exatamente. E entra aquela matéria mais polêmica, né? Todo mundo entra na faculdade querendo ser clínico? Não. Quer ser neurocirurgião, quer ser cirurgião, quer pegar um bisturi. E a anatomia, Fábio? O que tu acha da anatomia? Cara, a anatomia é muito importante. Só ressaltando que a gente está falando aqui de várias matérias, né? E que, a depender da sua especialidade que você vai seguir, algumas matérias podem ser mais importantes que outras. A gente pode estar falando de, por exemplo, obstetrícia, ginecologia, que são matérias que talvez embriologia seja mais importante, né, do que a gente está tratando aqui, porque a gente está tratando aqui a embriologia de uma forma não tão importante, mas talvez para quem faça GO seja um pouco mais importante. Para quem vai ser cirurgião, para quem vai ser ortopedista, a anatomia já vai ter uma importância ímpar, principalmente para aquele cirurgião que vai estar fazendo uma especialidade, por exemplo, de um aparelho digestivo. Então, ali a anatomia abdominal vai ser extremamente importante, talvez até mais importante do que, por exemplo, farmacologia, ou então mais importante do que fisiologia. Mas a gente está falando aqui no geral. A anatomia é extremamente importante também. A gente está falando para o estudante geral que vai se formar como generalista. A generalista é o feijão com arroz. Feijão com arroz. Então, a patologia, semiologia. A anatomia não pode ser ignorada. E é muito importante, por mais que muitas vezes ela seja talvez subestimada, né? Mas ela é muito importante e merece sim ter uma atenção durante o seu ciclo básico. Eu fui monitor de anatomia, Flávio. Eu também entrei com essa mentalidade de querendo cirurgia. E eu acho a anatomia muito legal porque dessas matérias é uma das poucas matérias que dá para você a sensação que você está no curso de medicina. Se a sua faculdade tem um laboratório que você pode dissecar, que nem a nossa, você vê lá o corpo humano. Se você for monitor, que é uma experiência muito boa, que a gente vai falar um pouco mais para frente, vocês têm essa experiência que talvez a fisiologia, né, a patologia, a semiologia dá, né, mas essas outras mais teóricas não dão. Exatamente. Ser monitor, como tu já falou, né, a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais para frente, mas realmente também é muito importante. Mas vamos dar só uma apanhada geral sobre essas matérias. Vamos lá. Semiologia, farmacologia, patologia, fisiologia, anatomia. Tá faltando uma que eu selecionei. Uma que seria duas, que muita gente ignora. Qual? Você sabe qual é? Não. Uma que eu fui monitor. Bioestatística. Que matéria é essa, pô? Tem faculdade que nem essa cadeira tem. Bioestatística / epidemiologia, tá? Mas bioestatística extremamente importante, que deveria ser sempre linkada com epidemiologia. Epidemiologia clínica, tá? Não aquela epidemiologia mais tradicional zona. Bioestatística, fui monitor durante 2 anos, né? Fui bolsista da disciplina, uma matéria que eu sou extremamente apaixonado, eu gosto muito de bioestatística, até hoje é uma matéria que eu trago comigo porque me ajudou muito a fazer pesquisa. Então, realmente, bioestatística é aquela matéria mais subestimada da faculdade, na minha opinião. O que tu acha? Não, eu acho 100% subestimada. Tem faculdade que nem tem bioestatística. Exatamente. E o pessoal... E sabe qual é engraçado, Flávio? Parece um paradoxo. Acho que é o paradoxo da bioestatística. Todo mundo entra no curso de medicina querendo fazer pesquisa. Não, eu tenho que fazer pesquisa, tenho que publicar meus artigos, tenho que publicar meus papers. Mas ninguém se pergunta, tá, como é que eu faço pesquisa e como é que eu entendo pesquisa? Exatamente. E ninguém se preocupa justamente com a bioestatística, que é essencial para você que quer fazer pesquisa. Muita gente quer fazer pesquisa, mas ninguém quer aprender bioestatística. E a gente está aqui justamente para abrir seu olho, porque no ciclo básico vai ser a melhor chance que você vai ter de aprender bioestatística. Tem gente que aprende depois, mas é na hora errada. A hora certa de você aprender bioestatística é agora, durante a sua faculdade, durante o seu ciclo básico. Então, aprenda bioestatística, por mais que algumas cadeiras nas faculdades não seja aquela bioestatística realmente aplicável para você, procure aprender a bioestatística que verdadeiramente vai te ajudar a fazer sua pesquisa, verdadeiramente vai te ajudar a fazer um cálculo estatístico, a fazer um teste de hipótese, a fazer uma meta-análise, porque tudo isso tem a ver com estatística em saúde, tá certo? Agora, acho que a gente já falou de todas as matérias que a gente considera as mais importantes, a gente vai falar sobre algo que vem muito em voga ultimamente, principalmente depois de algumas polêmicas que aconteceram por aí, que é as atividades extracurriculares.